boa tarde. Olá para todos que estão aí assistindo esse Festival Céu Aberto. E agora, dando prosseguimento às palestras, a gente vai receber o Valério Fiel da Costa, e ele vai falar sobre a desterritorialização da performance ou a áurea beleza do chumbo. Vou falar um pouquinho do Valério para vocês. Ele é compositor, pesquisador, performer, professor de matérias teóricas e criação musical dos cursos de música da Universidade Federal da Paraíba e musicologia no programa de pós-graduação em música da Universidade Federal da Paraíba também. Diretor do projeto Artesanato Furioso, um dos criadores e coordenadores da Encum, tem graduação, mestrado e doutorado em processos criativos pela Unicamp. Publicou o livro Morfologia da Obra Aberta e tem se dedicado ao problema da forma do fenômeno musical através das ideias de morfologia do acontecimento sonoro, emprego de estratégias de invariância, sistêmica e autopoiese da obra musical e desterritorialização da performance. Atualmente, ele é coordenador do programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Paraíba. Seja bem-vindo, Valério. Boa tarde a todos. Obrigado, Laís, pela abertura. Me sinto muito honrado de estar aqui, muito feliz de estar com vocês. O festival está muito bacana e agradeço já ao convite. Muito obrigada. A hora que você quiser começar, pode ficar à vontade, tá? Tá ok. Então é isso. Boa tarde a todos. Eu vou tentar falar sobre esse assunto de uma forma o menos musicológica, acadêmica possível, né? Mas, em resumo, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre a possibilidade de uma musicologia da performance, na verdade. E para introduzir esse assunto, é necessário deixar claro que eu estou falando a partir de um ambiente conceitual que é marcado por uma divisão de trabalho muito específica no campo da música, que leva em consideração como sua base alguns avatares, né, bem específicos, entre eles o compositor, né, como aquele agente que ativa processos criativos a partir de uma ideia, da obra musical enquanto aquela instância de materialização provisória da ideia a partir de uma ação do compositor no sentido de fixá-la em algum suporte. Esse suporte seria a partitura musical, que dentro desse contexto ela deve ser entendida como uma espécie de duplo da obra, né? Porque ela é uma espécie de materialização em texto da ideia, do intérprete, como aquela instância de execução da ideia da obra, dessa ideia da obra, da ideia do compositor, a partir de uma leitura desse texto, visando a um fruidor atento. Então, esse esquema é um esquema bastante bem assentado no que diz respeito à formalização do campo. A gente pensa música de inúmeras maneiras, e quem trabalha música sabe que isso que eu estou falando é duro demais, levando em consideração a realidade. Porém, é dessa maneira que está pensado o circuito de produção e execução e difusão do campo da música, ao menos ao modo como nós a formalizamos. Então, a minha ideia aqui é defender uma abordagem do fenômeno musical a partir da entrada na performance. Como vocês devem ter desconfiado, a entrada principal que normalmente é usada para falar em música, para falar do fenômeno musical, é a obra, né? E a obra pressupõe o compositor. E nisso nós estamos falando de uma divisão de trabalho bastante clara entre alguém que detém, né, uma prerrogativa de ativar o processo e outro que tem como prerrogativa, que é o performer, simplesmente executá-lo de forma disciplinada ou de forma a atender ao projeto. Essa divisão do trabalho é importante ela ser evocada logo de cara, e aí eu coloco isso como primeiro argumento, né, como uma divisão de trabalho relativamente recente. Ela é estruturada não como alguns livros de música, de história da música gostariam, né, e como alguns professores defendem,
como algo que sempre foi assim. Na realidade, essa divisão do trabalho entre compositor e performer, né, como duas coisas separadas e que tem inclusive um processo de formação em separado também, é algo característico da idade contemporânea. Ou seja, é alguma coisa que se consolidou depois da Revolução Francesa, mais ou menos. E é importante dizer isso porque quando a gente vai falar em composição, obra, intérprete, etc., parece que sempre existiu, né, essas categorias. E essas categorias sempre tiveram o mesmo status social. Na verdade, esse status que nós reconhecemos como algo quase que natural, né, quase que paradigmático, naturalizado, são muito recentes. Agora, o que acontece? No final do século XIX, foi estruturada uma ciência da música, né, uma musicologia, a partir de uma visão, a partir da visão de uma elite germânica. E o objeto, por excelência, do estabelecimento dessa ciência da música era justamente essa obra a qual me referi. Então, é possível haver uma ciência da música porque já existe para a música um letramento, né, a possibilidade de colocar em texto ideias musicais, e ideias essas baseadas numa linguagem notacional, né, e numa sintaxe muito bem definida, que seria o sistema tonal. De posse dessa possibilidade de fixação de ideias em texto, né, é possível a estruturação, segundo o pensamento europeu do período, né, é possível a estruturação de uma ciência, né, para aquela área. Isso aí está atrelado ao pensamento positivista europeu, né, que vê essa etapa teórica como algo algo preliminar e necessário para o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento da sociedade, e serviu como base para você criar juízos a respeito do fazer musical como um todo, sobretudo a partir de uma visão imperialista, eurocêntrica, que via na atividade cultural dos países colônia um déficit em relação a uma ideia de civilização que, segundo o positivismo, tinha que passar por uma série de etapas. O letramento em música, ele acaba aparecendo nesse contexto como uma necessidade básica, como uma etapa básica para você caminhar em direção a um estágio melhor, a um estágio mais avançado, civilizatoriamente falando, nesse caso no campo da música. Bom, já que eu tenho letramento, uma sintaxe, uma gramática, uma linguagem, agora eu posso dar o pulo do gato, né, em direção a uma ciência da música. Isso daí aconteceu no século XIX, né, e muito rapidamente foi difundido, né, para todo o sistema. Bom, o pano de fundo dessa situação, né, é uma classe social que estava em ascensão no período, ali na virada do século XVIII para o XIX, consolidada no século XIX, que não necessariamente participava das atividades culturais da corte, mas que, pela força do seu poder econômico, buscou realizar essa incursão por valores culturais aristocráticos, né? Eu me refiro a uma burguesia ascendente que está se consolidando ali no começo do século XIX e que resolveu fazer música à sua maneira. E essa classe, ela se dedica ao cultivo da arte, né, da música, e adquirindo de forma cada vez mais sistemática e cada vez mais demandante partituras para execução doméstica. Então você tem uma virada interessante aí no século XVIII para o XIX, na qual a música ela começa a circular como uma espécie de mercadoria estrito sensu,
ela vira algo que, em forma de partitura, começa a circular de uma forma muito, muito ampla pela sociedade e abastece os saraus da burguesia ascendente, né? Nesse ambiente doméstico de concerto, né, vai sendo cultivada e consolidada essa ideia da obra musical, né, como algo que pode ser expresso daquela maneira. E aí acontece uma série de desdobramentos a partir dessa demanda, né, uma demanda de mercado. Vários interessantes. Primeiro, é necessário você produzir em massa indivíduos treinados, tanto na execução quanto no métier de criação desse material. Os conservatórios são criados nesse momento para servir como essa ferramenta, esse instrumento de formação geral de um músico que atenderia essas demandas. E a sistematização, né, dessa pedagogia que vai dar nos estratos que eu falei no começo, né? O compositor de um lado, os intérpretes do outro, todos eles engajados no atendimento dessas demandas. Isso foi uma maneira de democratizar também, né, o fazer musical, que estava vinculado até pouco tempo à ideia de um discipulato, né? Você buscava formar-se como músico a partir do trabalho de um mestre que ia te acompanhando, né? Com os conservatórios você tem um ensino padronizado de música geral, todo mundo estuda a mesma coisa, e com isso você consegue treinar, inclusive, os teus filhos e você mesmo naquela arte, né, que estava sendo cada vez mais difundida. Outra consequência é que a partitura ela vem pela primeira vez escrita nos seus mínimos detalhes, que é uma maneira de dizer que a performance passa a ser escrita também. Houve um esforço nesse sentido em garantir que a ideia musical ela tivesse a sua performance claramente detalhada na partitura. Muita gente acha que essa ideia da performance ser escrita em detalhe na partitura se deve a uma necessidade do compositor artista, né, por uma definição a melhor possível da ideia. Então, para evitar que haja uma corrupção da ideia, é necessário que você seja detalhista, que você coloque nos mínimos detalhes tudo aquilo que precisa ser feito para que a materialização sonora daquela ideia seja a melhor possível. Na realidade, isso foi uma demanda de baixo para cima, digamos assim, porque para haver circulação doméstica desse material era necessário que a performance estivesse detalhada na partitura. Se a performance não estivesse detalhada na partitura, você teria que recorrer a um profissional para tocar aquele negócio lá, como era antigamente. A gente vem de uma fase em que quem cantava bola eram os profissionais, né, performers, que sabiam como tocar uma partitura. Agora eu circulo com esse material no ambiente das casas das pessoas. Então eu preciso imprimir a performance na partitura, porque senão a minha partitura não vende. Porque as pessoas querem tocar por conta própria, não querem chamar um profissional. Então essa consolidação da ideia de obra, né, nesse momento aí, ela está vinculada a uma necessidade de mercado. E ela acaba criando um ramo de produção inusitado e muito interessante, que é essa ideia, esse reforço de que a partitura ela representaria uma espécie de materialização de uma ideia abstrata e que seria capaz de permanecer para além da própria vida do compositor e que ela teria uma espécie de potência dela mesma que a tornou tornou a aposta da área de música da demanda que estava na época, estava na moda na época, né, que estava se consolidando na época pela obra de arte, né? A obra de arte autônoma, aquela obra que é em si, que não é mais artesania, que não atende a uma demanda social específica, mas ela vale por si mesma. Essa obra musical que vale por si mesma, ela também pegou o gancho desse ultradetalhismo da partitura e teve um desenvolvimento autônomo, mais ou menos autônomo, até os dias de hoje. Mas isso é uma outra história.
O segundo argumento seria a notação. Geralmente a gente pensa a partitura como um duplo da obra e ponto final, né? É como a gente vê a partitura. Ou há partitura ou não há partitura. E eu tenho algumas considerações a fazer sobre o que eu chamo de estratégias de invariância. Ao invés da partitura, eu vou usar esse termo porque me parece mais geral e me parece mais frutífero falar em atitudes indutivas, no sentido de operar no resultado sonoro de modo a ele adquirir uma certa identidade sonora com um projeto. Então, ao invés de fazer uma partitura simplesmente, eu posso optar por realizar muitas outras maneiras de fazer isso e alcançar o mesmo resultado, ou resultados semelhantes, dependendo do meu projeto. Então, partituras são estratégias de invariância, no sentido de que expressam o desejo de alguém de que determinadas coisas soem. A partitura, seja lá o que for, é a expressão de um desejo, que pode ser que eu decida satisfazer ou não. Ou seja, o performer ele teria alguma autonomia em relação a isso. O problema é que, via de regra, ele não usa essa autonomia. As partituras são indutores de comportamentos. Operam reduzindo ou ampliando probabilidades. São facilitadoras, obstáculos, produtoras de randomismo, filtros de conduta, roteiros, algoritmos, quebra-cabeças. Às vezes afirmam controle, às vezes dissimulam. Às vezes deixam as coisas à deriva para que se reterritorializem por arbítrio ou por acaso. E aí eu já dei um monte de indicadores, né, de como é que pode uma referência qualquer que você use para fazer música operar dentro da tua ação. Então a gente não pode partir, portanto, da partitura e a partitura enquanto sinônimo de obra como base, a base por excelência que anima o fenômeno musical. Na verdade, muitas vezes a partitura ela dispara processos fora do controle de quem a projetou, né? E mais esses processos, eles vão ganhando consistência na medida em que a ação se dá. E isso é uma das razões pelas quais eu acho que é oportuno entrar no problema a partir da ação, e não a partir do projeto de obra. Em outras palavras, a gente tem que considerar, já que a gente viu a complexidade do que a gente pode usar como estímulo inicial, né? Tem que se considerar que existe uma relação ativa ou a ativar entre estímulos e ações na produção de efeitos. Imagina uma maquininha em que eu tenho estímulos, eu tenho ações, essas coisas estão em tensão e vão produzindo outras coisas como produto dessa tensão que há entre uma coisa que estava lá, que serve como base, como disparador, e uma maneira de agir em relação àquilo. Agora, o que acontece? Dentro dessa perspectiva maquínica, o que seria a conduta tradicional, né? Seria simplesmente uma relação, uma tentativa de tornar direta a relação entre estímulo e resultado, ignorando, de certa maneira, a ação performática. A ação performática, ela tem um papel a cumprir nesse circuito, mas um papel mais ou menos neutro. Ela simplesmente é responsável pela materialização de alguma coisa que já deveria ser como é. Em outras palavras, o papel da performance é realizar uma interpretação da partitura tal que a ideia impressa nela pelo compositor seja materializada da forma mais íntegra possível diante de um público. Então é um circuito que ao invés de ser em 3 polos, né, você tem 2 polos muito salientes e um polo que é quase que um problema, né, a se resolver, porque é justamente nesse ponto aí, o ponto da performance, em que as coisas podem dar errado, né? Então a gente teoriza pouco, né, essa entrada na performance, porque tudo pode acontecer nesse meio do caminho, né? Pode ser que haja a coincidência entre estímulo e resultado, pode ser que não. E é por isso que me interessa saber o que aconteceu no ato, né? Porque a relação entre o ato e o resultado é direta.
Eu posso entender uma forma musical que eu acabei de ouvir a partir dessa relação, mesmo que eu não saiba o que ativou o ato. Né? É óbvio que você não descarta, não deve descartar e não descarta o estímulo, né, ou a partitura, ou o projeto composicional como algo relevante. Eu só estou me dando ao luxo aqui de entrar por outro lado. Eu entrei pela porta lateral do problema, né? Por que não? Bom, a terceiro argumento que eu vou apresentar, eu vou jogar um monte de argumentos aqui e vou avançar até o quanto for possível. Eu quero ainda conversar com vocês no debate e eu vou pedir para a Laís para me dar uma cutucada, assim, se eu estiver falando demais, com olhos esbugalhados, saindo um sanguinho do meu nariz. Você diz, não, chega, né, vamos pro debate. Mas eu vou avançar o máximo que eu puder. Eu paro a hora que for para parar. Existe no campo da música, para quem não tem familiaridade, assim, uma ideia de música indeterminada. As ações, as músicas indeterminadas, melhor dizendo, elas seriam aquelas nas quais a relação entre o texto musical, ou seja, a partitura, e o resultado, elas são um dado do acontecimento. Não é possível saber o que vai acontecer, não é possível realizar um solfejo dessa partitura de modo a estabelecer uma conexão direta com o resultado sonoro. O que acontece? Supostamente, nós temos aí uma espécie de ambiente propício a uma autodeterminação do performer. Por quê? Aquilo que soa depende do performer. O problema é que a teoria disso, ela é uma teoria que deixa como condição inicial, né, de raciocínio a respeito do que vai acontecer, a ideia de indeterminação. A ideia de indeterminação diz o seguinte: esta peça, essa composição, ela não tem um resultado definido. Ela está em aberto. Ela é indeterminada. E essa composição que é assim, ela é catalogada dessa maneira, como uma espécie de coisa em aberto, como uma espécie de coisa que não dá para saber como é que será. Bom, o problema disso é que, se a gente for fazer uma análise bem fria de como é que funciona o fenômeno musical, não tem como eu advogar que ou a coisa é indeterminada ou a coisa é determinada. Porque antes do acontecimento musical, não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Então sempre vai haver uma flutuação, sempre vai haver uma incerteza em relação àquilo que vai acontecer. Mesmo que você esteja simplesmente disparando um áudio. Eu já fiz performance em que no meio de uma peça de alto-falantes, alguém baixou o fader da mesa de som e a peça acabou no meio. Então não dá para saber exatamente o que vai acontecer. O que a gente pode pensar, né, dependendo do contexto, é que existe uma boa probabilidade de que as coisas aconteçam como deveriam, a partir de um plano, né, que foi estabelecido anteriormente. Ou então que existe uma tendência que as coisas aconteçam por conta de uma pressão do contexto social, a pressão de um hábito, né, que demanda de quem está executando aquela proposta que se comporte de uma maneira X. Né? Mesmo assim, não há como você garantir que as coisas acontecerão como acontecerão. Daí que eu coloco a questão da indeterminação como algo de base. Né? Há indeterminação, porque eu ainda não estou diante do acontecimento. Por outro lado, uma coisa, um fenômeno musical que está diante de mim, ele é um acontecimento, ele é um fato. Ele está determinado, né? Ele existe. E é do jeito que é. Eu estou diante dele, né? Significa que eu posso discutir a indeterminação como uma espécie de vir a ser e a determinação como algo que tem a ver com o fato consumado. Pois bem, é justamente esse fato consumado que me interessa aqui quando eu estou estudando forma. Eu quero saber o que aconteceu e por que as coisas são como são. Daí que o parecer do compositor a respeito da indeterminação da obra é algo que a gente precisa superar.
porque, nesse caso, a prerrogativa da plasmia do evento sonoro, né, ela não tem nada a ver com as decisões do compositor. O compositor não participa do processo. O compositor está dando o pitaco dele, mas não é ele que controla nada, já que ele deixou claro que isso é uma característica do trabalho dele, né? Porém, esse raciocínio que coloca a indeterminação em função do relacionamento entre uma partitura aberta e um resultado imprevisível, né, se a gente resolve dizer que isso faz sentido, a gente precisa reconhecer, a gente precisa assumir 3 coisas. Primeiro, que a alienação do compositor em relação àquilo que vai soar, ela vale como critério definidor e suficiente da existência de obra. A gente está usando a alienação dele, ele diz que é indeterminado, como base para a gente dizer tal coisa é indeterminada. A segunda coisa, que é a consequência da primeira, nós precisamos desconsiderar a ação performática como etapa decisória, ou criativa ou ativa. Ao desconsiderar a etapa da ação performática, mantemos a indeterminação ativa, né? Só que uma análise da ação performática destrói a ideia de indeterminação completamente e deixa no meio do caminho o compositor ali, na beira da estrada, dizendo, tudo bem, daqui para frente a gente vai, você fica aí. E a última coisa é a gente considerar a partitura como como sempre a manifestação acabada de uma ideia, né? Que vale como uma estratégia de invariância baseada numa abordagem teleonômica, né? Que entende que aquela ideia, aquela manifestação da ideia visa alcançar um resultado, só que nesse caso é um resultado misterioso que não tem que não pode ser alcançado por uma estratégia de solfejo. Então cria-se todo um mistério da indeterminação em música a partir dessa desconexão, né, entre o mundo das ideias e uma manifestação eventual de um fenômeno sonoro. Outro argumento é que no fim do século XX você já tem na própria musicologia sistemática muitos autores que estão defendendo o contexto social como base para você entender um fenômeno musical qualquer. Isso parece meio esquisito de falar, provavelmente tem muita gente aí, não só da música, mas de outras áreas, né, que devem estar se perguntando, mas vem cá, quer dizer que existia uma musicologia sistemática que percorreu mais de um século de atividade e que só depois disso chegou à conclusão que a análise do fenômeno musical deve conter elementos do contexto social no qual ela é praticada. Sim, é constrangedor, mas isso é fato. Você tem aí nos anos 80, 90, autores que já estão chegando à conclusão que música é performance. Música é aquilo que está sendo tocado, não exatamente aquilo que está na partitura. A partitura seria uma maneira de manifestar aquela ideia, mas a execução é que vale. E aí ocorre uma migração, né, entre a partitura e a gravação. Né, você passa a fazer análise de áudio, análise de música gravada. Mas mesmo nesse contexto, ainda existe um rigor a respeito daquilo que é performado, né? Não vale qualquer performance, tem que ser uma performance que é considerada compatível com o ideal daquilo que foi pensado anteriormente por quem produziu aquela ideia, né? Então ainda existe um apego à ideia de obra que acaba se manifestando no ambiente da performance, e isso é registrável no suporte tecnológico, né? Então, eu acho que a gente precisa dar um salto além, que é conseguir entender o fenômeno musical, seja lá como for, obviamente levando em consideração a maneira como ele foi feito e aquelas premissas que orientaram a ação naquele sentido lá. Bom, é muito fácil ver que música é performance. Basta você sair da sua sala de aula de música e ir na esquina. Ou então visitar a casa do seu primo, que tem uma banda de rock, né? A relação entre compositor, partitura, performance é completamente diluída, né? No mundo real, essa estratificação ela não faz muito sentido.
E aí, quando você vê um grupo improvisando, vê um pessoal num pub tocando com um pedal de guitarra, fazendo noise, quando você vê um repentista de beira de praia, a banda de rock ensaiando, enfim, alguém puxando um fole na esquina da tua casa, quando você vê tudo isso acontecendo, e pensa na situação a partir da qual é produzida a proposta composicional estrito sensu, dentro dessa tradição a qual nos referimos, né, eu acho que a gente tem uma noção do quão estranha é essa opção que a gente fez, né, por uma música baseada nesse paradigma. Então é o seguinte, ó, imagina o artista, compositor, né, no escritório dele, no estúdio dele, solitário, sozinho, meses, madrugadas desprendidas, né, lápis, papel na mão, iluminado por alguma boa ideia, rabiscando pequenas figuras em pentagramas, fazendo cálculos, cavando partes, cumprindo um prazo qualquer, para que tenha a chance de ver ou ouvir aquilo que está elaborando e, quiçá, ser remunerado. Esse engenheiro solitário do sonoro, absorto no mundo só seu, justificado em sua aparente loucura por uma tradição romântica que diz que seus hábitos antissociais se devem ao peso de sua genialidade, a uma nobre desconexão com a realidade. Figura que às vezes nem chega a ouvir o fruto de seu trabalho e que muitas vezes, quando ouve, se entristece. Esse personagem recluso, esse anacoreta, essa personalidade prometida a uma bela morte, é desde Beethoven considerado o grande paradigma da música ocidental. Esse é o modelo, né, de disparo da atividade musical formal. Esse é o modelo de disparo, né? Claro que eu floreei, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando, quem trabalha nesse ambiente. Então, a minha questão é, será que isso é uma boa referência para a gente pensar o disparo do fenômeno musical? Visando uma oxigenação do campo social da música, das nossas atividades, uma humanização das nossas atividades. Bom, aí a gente chega no argumento da desterritorialização da performance, que é o seguinte: nós consideramos o campo simbólico das relações sociais em música como um território, cuja norma exigiria um compromisso disciplinar da performance em relação às demandas expressas, tanto pelo texto musical, quanto pela pressão do contexto social no qual se dá a sua ação. Tal arranjo tende a ignorar os sujeitos concretos e o contexto real no qual efetivamente ocorre a performance. Desterritorializar a performance significa desmobilizar a expectativa padrão a respeito do comportamento dos performers, visando uma reterritorialização que leve em conta e aceite como fator estruturante seus corpos, aptidões, desejos, relações efetivas e afetivas entre si e com o lugar e época nos quais ocorrerá o acontecimento musical, além do impacto morfológico disso tudo. Então, a ideia de entrar no problema pela performance, não apenas no ponto de vista da teoria, mas da prática, ou de uma praxis, demanda a gente ter a disponibilidade de entender o contexto como algo que possui lá uma potência, que precisa ser trabalhada. E isso implica em saber quem vai fazer música com você, quais são, o que ele consegue fazer com alguma folga, algum conforto, de modo que seja possível a ele criar enquanto toca, enquanto faz música, né? Ou seja, propor as coisas dele enquanto ele faz música, em que condições técnicas a gente vai trabalhar, aonde, né? E tudo isso é considerado como algo que é o material por excelência do trabalho a ser realizado, independentemente daquele evento de disparo de todo o trabalho, que pode inclusive ser uma partitura fechadinha nela mesma, estrita, que demanda, aliás, e que tenha inclusive um solfejo realizável. Bom, mas aí eu preciso usar mais um argumento aqui, né, a respeito da definição de obra musical. O que para mim é obra musical? Eu vou apresentar duas propostas sobre o que eu entendo por obra musical.
Deixando claro que nem toda operação dentro na feitura do fenômeno musical, na manufatura do fenômeno musical é criativa ou criadora, né? Existe uma diferença, né, entre trabalho simplesmente e obra. Eu vou dar como certo, colocar como proposta aqui, nessa minha fala, que a obra é trabalho, mas um trabalho qualificado, que envolve a ideia de criação. Ou seja, é um trabalho não alienado. A gente pode discutir depois o papel dessa premissa dentro de uma sociedade capitalista, né? Se isso faz sentido também. Mas aí, para entender o que seria a obra, eu preciso fazer uma pergunta que eu chamo de morfológica, que é assim: por que isso que eu estou vendo, ouvindo, é do jeito que é? Essa seria a pergunta. Aí eu estou diante do acontecimento sonoro, né? Veja bem, a ideia aqui é ser capaz de fazer isso, de ouvir uma coisa e entender por que a coisa é como é. Meu objeto não é mais a partitura, meu objeto é aquilo que está acontecendo. E meu objeto também não é a performance ideal de uma partitura, mas um fenômeno qualquer diante de mim. Eu quero saber por que ele é como é. A gente já entendeu que não basta você dizer, é assim porque a partitura é assim. A obra é assim. A gente já viu que isso daí é insuficiente. Aliás, é até contraditório com a própria complexidade do fenômeno. Justamente por ser um fenômeno social, acima de tudo. Bom, por que não dá para você reconhecer a obra como algo passível de ser entendido nesses termos, né? Porque você tem que reconhecer o contexto social, as idiosincrasias dos intérpretes, né, a disposição dos intérpretes de satisfazer o desejo expresso, né, pela estratégia de invariância, e depois saber como é que isso impacta no resultado final. Não podemos considerar a obra como alguma coisa abstrata, portanto, ou ontológica, uma coisa que existe por si e que precisa ser materializada de uma maneira. Bom, mas a gente pode trabalhar com a ideia de que dessa tensão entre ação e estímulo, de onde vai brotando uma série de resultados, né, dessa tensão pode ser que haja um acúmulo de resultados, e que esse acúmulo de resultados produza uma espécie de nexo, que eu chamo de nexo morfológico, que seria uma espécie de acúmulo de itens identitários daquela mesma ação, ou melhor, daquela interação entre aquela ação e aquele estímulo. Dessa interação surgem muitos resultados, a gente consegue fazer uma média de tudo aquilo que sempre acontece quando é executada aquela coisa, quando acontece aquilo, e deduzir daí uma identidade da obra, ou uma identidade morfológica daquilo com aquilo. Aquilo soa sempre parecido com aquilo mesmo, toda vez que é executado. Então eu tenho lá um estímulo, por mais aberto que seja, por mais vago que seja, burilado por uma ação, produzindo invariância, produzindo não o caos, né, porque a coisa está em aberto, mas produzindo cada vez mais invariância, cada vez mais alguma coisa que é parecida com ela mesma. A gente pode, por esse ponto de vista, substituir a ideia de obra pela ideia de nexo morfológico. O nexo morfológico seria a obra, né? Aquilo que realmente, em termos de uma morfologia do acontecimento sonoro, podia ser chamado de obra. Porque ela é como porque o contexto decidiu isso, e não porque está explícito num projeto composicional. A outra maneira de pensar a ideia de obra é já assumir que ela não existe. Que quando você coloca em ação no mundo real, né, todo tipo de interação possível entre estímulos e ações e resultados, e a maneira como o resultado retroalimenta o sistema, e a maneira como é possível você ramificar esse esquema
de toda maneira possível, a ideia de que existem pontos escuros no esquema que vão alimentá-lo mais tarde, a consolidação de um certo tipo de atividade que se consagrou por algum motivo. Ou seja, você acaba criando um esquema que, no mundo real, ele teria uma característica rizomática, ele se propagaria para todos os lugares de uma maneira muito complexa, é complexa demais para você entendê-lo enquanto uma totalidade. Nesse caso, o que definiria a obra seria um gesto analítico, né? A ideia de que, por algum motivo, para responder alguma pergunta, o musicólogo pode ir lá e dizer: eu quero saber a respeito desse pedacinho aqui do rizoma, né, porque ele me interessa. Imediatamente você cria dentro dessa trama ultra complexa uma espécie de pivô, né? Você transforma a trama que é rizomática numa trama arbórea, né? Porque aí você tem uma pergunta inicial baseada numa coisa que você viu dentro do sistema, e essa coisa está conectada a outras coisas, numa relação hierárquica, por exemplo, ou arbórea mesmo, né? Eu tenho um tronco que vai dar em vários galinhos. Eu diria que existe, nos meus trabalhos, eu diria que existe uma espécie de filogenia da obra que pode ser entendida a partir desse gesto de territorialização do rizoma a partir de uma pergunta musicológica. A pergunta musicológica reduz a complexidade do sistema, né? E cria um arborismo dele, né? Cria uma filogenia dele. E aí a gente consegue enxergar que alguns casos, algumas versões prosperam, outras não prosperam, né? É dizer que uma determinada versão daquela música, digamos assim, foi tocada uma vez só e nunca mais foi tocada. E outra versão daquela música fez sucesso, prosperou, foi muito tocada. Então o raminho dela vai crescendo e vai criando as suas próprias ramificações. É possível fazer uma análise dessas ramificações a partir desse gesto inicial de cancelamento do rizoma, né? A partir de um pivô, a partir de uma pergunta musicológica inicial. E aí é interessante a entrada na performance, mais uma vez. Nesse caso, mesmo nesse caso, digamos, extremo, né, de tentativa de capturar a obra, é justamente a performance que cria os raminhos da árvore. A árvore, ela só prospera, ela só segue na medida em que vão sendo paridos os novos ramos da árvore, né? Bom, eu não sei como é que está o nosso tempo. Bom, vou pular um argumento. Então, às vezes, quando a gente fala na possibilidade de autodeterminação do performer, as pessoas argumentam assim: não, mas veja bem, o performer autodeterminado é o que anima o mercado de consumo de música, né? Ninguém se ocupa de comprar discos das sonatas de Beethoven ou das sinfonias de Beethoven de um intérprete qualquer, que simplesmente toca igual a todo mundo e faz tudo certinho, bonitinho. A gente está sempre em busca daquele intérprete autodeterminado, aquele intérprete que coloca naquilo que faz uma assinatura dele, né? Daí que a gente não poderia simplesmente dizer: olha, o intérprete é uma figura neutra no processo. E o sistema exige que o intérprete não seja neutro, que seria uma coisa interessante. Mas aí eu vou abrir só um parênteses para falar o seguinte: existe uma exigência do meio, sobretudo no que diz respeito à formação do intérprete, né, num determinado sentido, que é justamente esse ao qual me refiro. Mas isso não tem uma contrapartida na pedagogia do instrumento. Então você estuda o instrumento para satisfazer o mercado de um modo geral, ou seja, você precisa afinar bem, você precisa ter uma boa leitura, mas o teu modelo que anima os teus sonhos, né,
de ser um intérprete é o modelo do intérprete autodeterminado. Só que essa autodeterminação ela não faz parte do processo de formação do músico, inclusive no nível superior. O músico no nível superior está muito contente com a repetição do mesmo, com a pressão dos seus professores em cima dele, para que ele não erre, para que ele obedeça a norma, para que ele não faça de outro jeito. E aí, o recorte de classe vira alguma coisa muito importante na definição de quem que vai ser um intérprete autodeterminado ou em condições de autodeterminar-se e aquele que não vai ter condições de se autodeterminar. Então você tem lá, de um lado, né, indivíduos marcados por uma diferenciação de classe. Né, de um lado, pessoas que puderam iniciar seus estudos muito cedo, tiveram amparo familiar integral, ócio, puderam estudar à vontade, acesso a bens culturais exclusivos, desenvolvimento de capacidade projetiva e autonomia crítica, disponibilidade experimental e prerrogativa de errar sem que haja consequências. De um lado é esse cara. Só que do outro lado, e isso daí é uma grande realidade nos cursos de música, assim, no Brasil todo, né, eu dou aula no Nordeste, né, lá é muito clara essa situação, né, da nossa clientela, digamos assim. Do outro lado, nós temos pessoas que, por conta da pressão econômica e social, inclusive envolvendo questões de gênero e raça, eles só puderam iniciar seus estudos muito tardiamente, de forma irregular. Foram obrigados a se profissionalizar muito cedo para ajudar a família, não possuem ócio, que muitas vezes eles têm que acumular funções para complementar a renda, têm dificuldade em acessar bens culturais e desenvolver-se intelectualmente, porque leitura atenta demanda ócio. Se parar e ler um livro, demanda ócio, eles não têm. E eles não podem errar. Perder um contrato é uma questão de vida ou morte para um aluno carente, para um músico que está no mercado e que não tem condições. Eles acabam não tendo como desenvolver apropriadamente uma autonomia crítica e artística. Claro que existem exceções, né, notáveis, que na Paraíba tem várias, mas a regra é que vai haver uma divisão de classe dentro do campo da performance, né, que vai permitir a prosperidade daqueles indivíduos que já partem de um patamar diferenciado social, né, em detrimento daqueles que têm sérias limitações. Bom, eu vou pular mais um argumento aqui, defendendo o seguinte: que não existe uma prática musical original, nova, artística, sem o envolvimento de um mínimo de experimentação ou de um espírito experimental. Mas, na nossa área, a gente tende a isolar o experimentalismo ou a experimentação como se fosse alguma coisa sui generis, como se fosse alguma coisa que, de certa maneira, rompe com a norma habitual. Significa que a gente já está considerando que na nossa área a criatividade, né, a possibilidade de você alterar uma norma é algo visto como indesejável, algo visto como desviante. Eu acho isso muito, muito complicado, né, de ser assumido de forma categórica. Existe uma luta, né, de quem está trabalhando música, a tal da música experimental, nesse sentido. Existe uma dificuldade dessas atividades prosperarem dentro da academia, inclusive por conta dessa luta de perspectivas que aparece, né, sempre. Então, eu acho que no caso da música isso é algo mais grave ainda, né, porque parece que tradicionalmente o músico ele está um pouco conformado com essa ideia de que cabe a ele repetir mesmo, cabe a ele seguir a tradição. A formação dele está baseada no modelo do músico de orquestra, que precisa ser altamente disciplinado e que precisa evitar que a sua individualidade
emerja de forma muito radical, porque ele precisa afinar com o colega do lado, ele precisa seguir a mesma partitura, ele precisa seguir o mesmo sinal de regência, e ele é empregado e é considerado um bom músico na medida em que ele é capaz de fazer tudo isso. E aí eu chamo a atenção para o fato de que quando a gente performa, né, não necessariamente a gente está, como é que se diz, partindo do nada, digamos assim, quando a gente a gente está no palco, né, a gente já viu isso, né, existem disparadores, existem estímulos, só que mesmo que eu esteja improvisando livremente, né, diante de um público que, diga-se de passagem, não sabe que estímulos eu usei para tocar o que eu estou tocando, né? Ou seja, para ele essas questões de o que é indeterminado, o que não é, o que é aberto, o que é fechado, simplesmente não são relevantes, né? Eles estão diante de um fato, diante de um acontecimento. O que seria a base, né, para eu realizar a minha ação, independentemente de qualquer coisa, né? O que seria algo interessante de desenvolver para que a performance tivesse adquirisse uma autonomia maior em relação a todos esses fatores, né? E aí eu fecho, né, falando um pouco da ideia de que música, né, a performance, né, ela precisa, o performer, né, o artista, ele precisa ser capaz de conjurar em performance uma verdade. Essa verdade é uma verdade obviamente provisória, é uma verdade de palco. Ela precisa convencer quem está vendo o que ela está fazendo de que aquilo que ela faz, que aquela pessoa faz, é parte de uma necessidade visceral. Essa potência do gesto, essa potência da afirmação do gesto, da afirmação do som, da afirmação do fraseado, da afirmação daquilo que está diante de você, é que seria o produto por excelência da ação performática. E aí eu evoco uma noção de técnica, né? Performar é criar essa conexão, é produzir essa verdade, é criar necessidade, né? A partir dessa premissa essencial, digamos assim, a gente poderia pensar numa arte da performance, talvez, que fosse reconhecida de cara como transversal, né? Quando a gente fala em performance, vê um acontecimento artístico qualquer, por exemplo, ainda agora a performance que a gente viu muito bacana do Rogério, ao invés de me perguntar se o que o Rogério está fazendo é dança, se é teatro, se é poesia, se é música, né, porque tem uma parte musical importante, ao invés de me perguntar tudo isso, é reconhecer que existe um ato ali e que esse ato performático, ele é como é e tem lá suas características, né? Não é que ele está sendo cooptado por essa ou aquela área, esse ou aquele gênero, essa ou aquela arte, né? Como se ele fosse uma espécie de energia de ativação de uma coisa que está ali já pronta, né? E que já entra com uma moldura, já entra com uma forma pré-estabelecida. Então eu fecho aqui dizendo que a performance, considerada como uma mera energia de ativação, ela acaba sendo diminuída naquilo que ela tem de potência de fato, inclusive com a possibilidade de animar todo um novo campo de estudo sobre arte, né, a partir dessa entrada. Então eu fecho o plano de autonomia da performance, dizendo que a performance artística é uma criatura autônoma que, para se manifestar, se deixa vestir com as roupas do tempo, do espaço, dos corpos, do som, da luz e do discurso. Ela é veículo do indivíduo autodeterminado que a sociedade moderna pretende domesticar. Sua captura, a sujeição da performance como serva das belas artes, como mera energia de ativação de trabalhos autorais, só pode significar a captura da própria arte, sua ancoragem no esquema capitalista de sujeição do trabalho, que define seu território pela sua rede de meios de produção e não pela contribuição da ação efetiva e criativa dos indivíduos que emprestam a sua força de trabalho ao sistema. Então é isso, eu fico aberto
as questões. Mais uma vez eu agradeço ao Festival Céu Aberto, a Isabela e a Laíse pelo convite, estou à disposição para as perguntas. Oi, muito obrigada pelas suas contribuições, foi ótimo. Eu vou ler os comentários no chat para a gente fechar aqui esta palestra, a primeira palestra da tarde. O Fábio Furlanetti disse, bom te ver e ouvir aqui de novo, salve Valério. A Janete Elrauli disse, Valério, querido, boa tarde para você e todas, todos. O Lucas Godoy parabenizou a gente, muito massa o festival, parabéns pelo trampo. E a Jaqueline Sazano fez uma questão, né? Um olhar fenomenológico sobre a música, uma performance, múltiplas escutas. Então, se você quiser finalizar aí com essa questão da Jaqueline, acho que pode ser uma boa. Essa abordagem a partir da fruição, a partir daquele que ouve, né, que está diante do processo, é uma abordagem que me escapa. Né? Eu trabalho mais com a ideia assim, é um pecadilho isso, né? Mas a gente tem que pensar que essa análise do fenômeno musical, ela é uma espécie de cebola que você vai descascando e ela não tem fim. Então, existem muitos níveis de análise que a gente acaba ultrapassando, mas a gente sempre vai ter uma última fronteira, digamos assim, de oferimento da forma musical, a partir da qual a gente não vai conseguir avançar mais. E a fruição do ato sonoro, do acontecimento musical, né, é alguma coisa que até hoje eu não me arrisquei a enfrentar. Por enquanto eu estou na morfologia da obra musical, na morfologia do acontecimento musical, mesmo sabendo que isso é algo precário do ponto de vista, né, dentro de uma expectativa, né, de resolver o problema de uma vez por todas, mas eu acho que a função da musicologia, acho que mais frutífera, seria não a de responder essa questão de uma vez por todas, mas tentar colocar uma pergunta melhor, né, para a gente continuar pensando a respeito. Sim, acho que é isso então, Valério, te agradeço muito, muito, agradeço pela sua fala, pela sua generosidade em dividir o seu conhecimento com a gente, com todos que estão assistindo. E agora a nossa programação segue, né, com uma intervenção do aminoácido e depois com uma apresentação musical da Carolina Sanches. Então, se você quiser finalizar aí, se despedir do pessoal, pode ficar à vontade. Eu queria dizer que eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Como alguns colegas meus sabem, eu tenho uma relação anímica com Londrina, que foi onde eu comecei a pensar música de uma maneira diferente, nos cursos de Londrina, aí no começo da década de 90, com o professor Kohlreuter, foi onde eu conheci Fábio, onde eu conheci Janete, e que é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Queria agradecer ao festival, a Laíse, ao Gabriel que está na técnica, a Isabela pelo convite. Estamos aí, aqui na Paraíba, à espera de interlocuções. Até a próxima. Até. Obrigada, Valério. Seguimos então. Continue aí com o Festival Céu Aberto.